Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, graça e paz, Deus te abençoe. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo, dia de adorarmos e exaltarmos o nosso Deus. Eu espero que logo mais, ou na sua casa, ou lá na igreja, nós possamos estar unidos em espírito, em verdade, para adorar o nosso bom Deus, certo? Não deixe de continuar orando pela igreja, principalmente pelos enfermos. Ore por Carlinhos de Dona Neuza a todo momento, não esqueça do nosso querido irmão e pelos demais irmãos idosos, por aqueles que carecem da nossa oração. Ore e não esqueça também de contribuir com os missionários. Ore e não esqueça de contribuir com o abrigo da Pedra de Guaratiba, certo, queridos? Mantenham suas contribuições para que Deus continue a fazer a sua obra por meio de nossa igreja. E se porventura você precisar de alguma ajuda, algum remédio, algum alimento, nos procure para que nós possamos providenciar, certo? Essa semana nós temos segunda-feira o aniversário do Mateus e terça-feira aniversário da Marina. Então não esqueça de ligar, mandar uma mensagem e desejar feliz aniversário aos nossos irmãos. Não esqueça, você que é do grupo de risco, se proteja, se cuide, certo? Tome as devidas precauções, tanto pela sua vida, quanto para que você não seja contaminado e passe isso para ninguém, nenhum dos seus familiares, nem nenhum dos nossos irmãos. E se você for à igreja, vá de máscara e caso converse com alguém, a todo momento, use a máscara. Lembrando que todo domingo à noite, de agosto, nós estamos fazendo um momento de ceia. Então, se você não foi no primeiro, nem no segundo domingo, você tem agora o terceiro domingo de agosto para tomar a ceia. Ah, não deu para ir no terceiro, tudo bem. Nós teremos o quarto e o quinto domingo para que você, junto com a sua família, possa se organizar, ver o melhor domingo para vocês e estar conosco. Caso não dê também, Deus sabe de todas as coisas, mas que os irmãos possam ir orando, possam ir se planejando, se programando para que nós possamos ter, em breve, a possibilidade de ir voltando com as nossas atividades, tá bom, queridos? Deus te abençoe. Vamos lá para o texto de hoje. O texto de hoje é Mateus 19, do 16 ao 22. É o texto do jovem rico, você conhece. Eu acredito que todos conhecem esse texto. Mateus 19, do 16 ao 22, o texto do jovem rico. Vamos ler o texto? Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Só até aqui. Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida e parece que Jesus testou esse jovem. Ele chega diante de Jesus com uma pergunta, como haveria de fazer para alcançar a vida eterna, e a resposta de Jesus vem por meio de um teste. Jesus fez com que esse jovem tivesse que agora, diante de todos, escolher entre Cristo e as suas riquezas, entre Cristo e seus bens, entre Cristo e o pecado que habitava no coração dele, de amar mais as suas coisas do que o próprio Deus. E, ao que parece, Jesus deixa claro aqui que não importa se esse jovem lhe chamava de mestre ou se esse jovem dizia que seguia todos os mandamentos do Antigo Testamento. Ele não estava pronto para abandonar toda a sua vida, para abandonar tudo aquilo que lhe prendia, tudo aquilo que amarrava o seu coração e ser
um servo de Jesus. Ele não estava pronto. E é sobre esse texto que eu quero rapidamente fazer 3 aplicações nessa noite. É claro que muitas outras aplicações, você já deve ter escutado uma pregação sobre esse texto, você já deve ter lido sobre esse texto e meditado nele, mas eu quero fazer só 3. E a primeira é que, sim, algumas pessoas têm interesse, curiosidade, algumas pessoas são simpáticas ao Evangelho, algumas pessoas são legais, elas são interessadas pelo Evangelho, mas elas jamais serão salvas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer uma verdade que eu e você, minha irmã, meu irmão, qualquer cristão já presenciou. Todo cristão conhece alguma pessoa que já entrou pelas portas da igreja, já chamou Jesus de bom mestre, já confessou ele como Salvador, só que da boca para fora apenas, já caminhou durante um tempo, até mesmo dentro da igreja, obedeceu alguns mandamentos, como esse jovem disse para Jesus, olha, eu obedeço esses mandamentos aí desde pequeno. Todo mundo já conhece alguém, todo mundo já conheceu alguém com essas características, mas que com o passar do tempo, as suas atitudes foram revelando que, na verdade, ele não tinha Jesus como o único e suficiente Salvador. Com o passar do tempo, foi se percebendo que aquela pessoa, ela não teve uma mudança de atitude, de caráter, de pensamento, não teve uma atitude na sua moral, nos seus costumes, na sua ética, na sua maneira de lidar com o próximo. Ela não teve uma postura de abandono aos pecados. Todo cristão conhece alguém que já fez isso. E provavelmente, por essa pessoa não amar a Deus e a Jesus sobre todas as coisas, ela também não amava a Bíblia, não amava a oração, não amava a comunhão, não amava a palavra de Deus e assim foi se afastando, de maneira que nós podemos dizer que sim, muitas pessoas gostam do Evangelho, têm interesse em Jesus, são curiosos acerca da verdade bíblica, mas nunca serão verdadeiramente salvos, porque não estão prontos a abandonar tudo e a seguir a Jesus. Entenda, eu já falei isso lá na igreja. Os bons sentimentos ou a simpatia pelo Evangelho não revela que a pessoa é salva de verdade. Ter um bom sentimento, ter um bom desejo acerca do Evangelho não significa que o coração foi regenerado. Não significa que o Espírito Santo habita naquela pessoa, pois é necessário, como eu disse, crer em Jesus, abandonar tudo e segui-lo como único e suficiente Salvador. Então tem muita gente que tem bons sentimentos, e sentimentos bons são bons, mas não tem Jesus como o tudo de sua vida. Este jovem, ele tinha bons sentimentos, mas fica claro que ele não tinha um coração regenerado, que ele não tinha fé salvadora e que ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. Ele fez a pergunta certa, para a pessoa certa, ele veio buscar a coisa certa, a vida eterna, mas ele no final revela não ter gostado da resposta de Jesus, porque não estava apto a abandonar tudo aquilo que lhe prendia nessa vida temporária e passageira na qual nós vivemos. Descobrir, obter, receber a vida eterna é a maior missão da vida de um ser humano, é a coisa mais importante da vida de um ser humano. E é por isso que o evangelismo, tem esse objetivo de chamar as pessoas, lhes contar como elas precisam fazer para receber a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Esse é o maior objetivo do evangelismo. Por quê? Porque a coisa mais importante da vida do ser humano é ter a vida eterna, é ser salvo, é ser tirado das garras de Satanás e ser colocado num reino celestial. Então, esse é o objetivo do evangelismo. E o objetivo, a princípio, do jovem era esse. Era um bom objetivo. Ele foi a Jesus querendo saber um pouco mais da vida eterna. Ele provavelmente sentiu dentro de si o desejo de ter um relacionamento mais próximo com Deus. Então ele chega diante de Jesus e demonstra esse interesse. Mas como eu disse,
Nós conhecemos muitas pessoas que, a princípio, estão interessadas em Jesus, mas jamais querem abandonar totalmente seu pecado, jamais querem renunciar toda a sua vida passada e jamais querem seguir Jesus acima de todas as coisas. Logo, essas pessoas jamais entenderão o que é ser verdadeiramente um servo de Jesus. Nós devemos pegar essa passagem e usá-la como um teste na nossa vida constantemente. Assim como Jesus testou esse jovem, nós devemos nos autoexaminar e fazer um teste na nossa vida e nos perguntar: nós ainda dependemos de alguma coisa? Nós ainda temos alguma coisa que ocupa o nosso coração? Nós ainda temos alguma coisa que nos impede de amar somente a Jesus? Nós devemos fazer esse teste na nossa vida, buscar somente ao Espírito Santo de maneira que ele preencha o nosso coração e que nós não precisemos de mais nada, a não ser Jesus Cristo. E aí sim, poderíamos dizer que alcançamos uma verdadeira conversão. Fora isso, nós deveríamos nos preocupar se o nosso coração ou se na nossa vida ainda há alguma coisa que conflita com Jesus Cristo. Então, a primeira aplicação que eu fiz é que existem muitas pessoas que são simpáticas ao Evangelho, que são interessadas pelo Evangelho, que são conhecedoras até de algumas verdades bíblicas, mas que jamais serão salvas, como foi com esse jovem. A segunda aplicação que eu quero fazer é que o homem natural, o homem que não conhece Jesus, a mulher que não conhece Jesus, o ser humano natural, ele não compreende a grandeza do Evangelho. Ele não compreende a profundidade do Evangelho. Eu disse, em primeiro lugar, esse jovem, ele veio procurar acerca da vida eterna com Jesus. Ele tinha um objetivo legítimo. Só que ele não entendeu qual era a grandeza da vida eterna. Ele achou que a vida eterna era mais alguma coisa qualquer que ele pudesse alcançar por meio de um mandamento. Ele disse: Jesus, me diz aí o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna. Ele achou que a vida eterna fosse algo tão banal, tão fácil, tão barato, tão acessível, digamos assim, tão banalizado, que ele pudesse fazer alguma coisa, pronto, e aí comprar, adquirir, ganhar, receber a vida eterna. Mas quando Jesus mostra para ele a grandeza, a profundidade, o poder que era o Evangelho, e que aí sim se alcançava e se recebia a salvação e a vida eterna, ele se assusta. Mais de 50 vezes a Bíblia fala sobre vida eterna. E na maioria das vezes a Bíblia está falando de uma vida de qualidade, não de quantidade. Embora nós acreditamos sim que a vida eterna será pela eternidade, certo? Não terá fim. Ela está falando muito mais de uma qualidade de vida do que de uma quantidade de vida. Porque se é possível viver 120 anos aqui nessa terra de forma péssima, de forma maldita, mas é possível viver 60, 70 com qualidade de vida, com paz, com alegria, com gozo, com tranquilidade, com esperança. Então, quando Jesus está falando de vida eterna, ele não está falando de quantidade, porque quantidade, como eu disse, pode ser horrível, certo? Imaginemos uma pessoa que sofre de graves dores constantes, e ela não consegue, em hipótese alguma, se livrar daquelas dores. Viver para essa pessoa 150 anos sentindo dor é um martírio. Mas imaginemos uma pessoa que não sente dor alguma, que tem uma vida plena, de gozo, de paz. Viver para ela 120 anos vai ser uma bênção. Então, a qualidade é melhor do que a quantidade. Mas, enfim, voltando para cá, esse jovem percebeu que ele não tinha uma vida de qualidade, ele não tinha vida eterna, ele não tinha paz, descanso, alegria, esperança, ele não tinha tudo aquilo que o Antigo Testamento, que ele conhecia, pregava. Ele conhecia os 10 mandamentos, ele conhecia os profetas, os salmistas, ele lia o Antigo Testamento e ele em algum momento percebeu que a vida dele não tinha nada daquilo. E é interessante que quando ele busca a resposta por meio de Jesus, Jesus volta para ele, com uma pergunta e, como eu disse, com um teste. Ao invés de Jesus simplesmente dizer: olha, você quer a vida eterna? Levanta a mão, faz uma oração,
me aceita como Salvador e está tudo certo. Jesus não faz isso. Jesus lhe faz uma pergunta com o intuito de mostrar para aquele jovem que havia ainda um pecado arraigado no seu coração e que o Evangelho estava num outro patamar, certo? Que o Evangelho estava numa profundidade muito grande, que não bastava uma simplicidade para alcançá-lo. Então Jesus responde e revela que aquele jovem, como eu disse no início, não estava pronto para crer. E aí, só fazendo um comentário, infelizmente, nos dias de hoje, muitas igrejas buscando crescimento numérico usam dessa estratégia. Qualquer pessoa que entra pelas portas da igreja, as pessoas dizem, olha, levanta a mão, confessa Jesus como Salvador, faz uma oração de 1 minuto, repita comigo essas palavras e pronto, você já tem a vida eterna. E Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Talvez seja por isso que há em nossas igrejas, e aí eu estou generalizando, em nossas igrejas evangélicas, muitas pessoas que não entendem nada do Evangelho. Talvez seja por isso que há em nossas igrejas muitas pessoas que, com o passar do tempo, abandonam tudo, metem o pé, largam Jesus e o Espírito Santo diante do primeiro problema, da primeira tentação, da primeira provação. É claro, não são todos que são assim, não são todos, certo? Mas talvez seja por isso, porque as pessoas chegam nas nossas igrejas ou entram em nossas igrejas por meio de uma estratégia, e aí o que lhes é dito é, faça uma oração, repita comigo essas palavras, confessa a Jesus, pronto, já está bom, já está salvo, em nome de Jesus. Não é assim, não foi isso que Jesus fez, porque se assim fizermos, as pessoas não vão entender a grandeza do Evangelho. Elas não vão entender que o Evangelho vai lhes custar tudo, que eles precisam abrir mão de tudo, que eles precisam colocar tudo de lado e colocar Jesus como centro de toda a sua vida. Então, faltava isso para aquele jovem. E, infelizmente, falta isso para muitas pessoas na nossa sociedade. Falta isso para muitas pessoas dentro das nossas igrejas. Entender a grandeza do Evangelho. Entender que a vida eterna não se resume em ir na igreja apenas aos domingos. Entender que a vida eterna não se resume em levantar a mão, fazer uma oração de 1 minuto, repetindo o que o pastor falou e continuar vivendo uma vida de pecado. Entender que a vida eterna não se resume a obedecer apenas alguns mandamentos de forma religiosa, achando que por isso vai alcançar a vida eterna. As pessoas precisam entender que o Evangelho, a vida eterna, exige que nós renunciemos a tudo aquilo que tenta impedir-nos de amar somente a Jesus. A grandeza do Evangelho exige que nós reconheçamos a nossa pecaminosidade, reconheçamos que precisamos de um Salvador e reconheçamos que nesse processo só tem um que pode nos ajudar. E ele é Jesus Cristo de Nazaré, certo? Então, a segunda aplicação que eu fiz é que o homem natural não compreende a grandeza do Evangelho, a profundidade do Evangelho. E esse jovem também não entendeu. Terceira e última. Amar alguma coisa mais do que a Jesus ou mais do que a Deus é condenável, é lamentável e vai nos afastar da vida eterna. Por que eu estou dizendo isso? Ficou claro no decorrer desse texto que esse jovem revelou que amava mais os seus bens e a sua riqueza do que a Jesus Cristo ou do que a vida eterna que ele estava buscando. Uma das maiores maldições do pecado é a cegueira espiritual, a cegueira moral. E Satanás se utiliza muito dessa estratégia para nos confundir. Constantemente, ele nos cega acerca do nosso pecado. Por isso que é muito comum você encontrar pessoas que estão vivendo no pecado, mas que não percebem. Pessoas que já praticam há tanto tempo aquele pecado que se tornou natural, se tornou normal para ela. E ela vive na maior normalidade. Por quê? Porque Satanás cegou aquela pessoa, endureceu o coração daquela pessoa, de maneira que ela não percebe mais. É muito comum nós encontrarmos pessoas, inclusive pastores,
podem cometer esse erro, que condenam um pecado sem perceber que eles mesmos praticam aquele pecado. Então isso é muito preocupante. E aí, esse jovem estava indo por esse caminho. Ele estava querendo alcançar a vida eterna, mas não queria abrir mão desse ídolo que ainda havia no coração dele. Dividir a glória de Deus com alguém ou com alguma coisa sempre foi, é e sempre será um pecado abominável. Dividir a glória de Deus com nossos bens, nossas riquezas, nossa família, nosso emprego e até mesmo dividir a glória de Deus com o nosso ministério é abominável. Deus deve estar acima de todas essas coisas. E quando Deus estiver acima de todas essas coisas, todas as outras coisas vão acontecer de forma natural. A gente não precisa priorizar ministério, profissão, bens, carreira, em detrimento de Deus. Pelo contrário, se Deus é a prioridade na nossa vida, todas as demais coisas vão caminhando de acordo com a vontade de Deus. Então esse jovem não estava pronto para receber a vida eterna, porque ele não queria abrir mão do pecado, da idolatria que ele tinha pelo dinheiro. Não havia melhor maneira de Jesus mostrar isso para ele do que fazendo uma pergunta, fazendo um teste e colocando ele contra a parede. Jesus quis mostrar para ele que ele não estava pronto a receber a soberania de Deus em sua vida. Quando Jesus lhe pede para desistir de todas as suas riquezas, Jesus mostra para ele quem era o verdadeiro Deus daquele jovem. Aquele jovem, ele achava, que ele era possuidor dos seus bens, mas ele descobriu que, na verdade, eram os seus bens que lhe possuíam. E Deus faz isso conosco, queridos, constantemente. Constantemente Deus nos pede que entreguemos tudo, que abandonemos tudo, que deixemos tudo para trás para segui-lo como prioridade na nossa vida. Constantemente Deus faz. E às vezes a gente até se assusta e diz, Deus, por que o Senhor está me pedindo isso? Porque isso que o Senhor está me pedindo é uma bênção. Eu preciso abrir mão dessa bênção, eu preciso abrir mão desse sonho, eu preciso abrir mão desse projeto. Sim, às vezes Deus nos pede que nós deixemos tudo para trás para colocar Ele acima de todas as coisas e para revelar se porventura ainda há alguma coisa em nosso coração. Então tome cuidado com isso. Terceira e última, amar alguma coisa mais do que a Deus é um impedimento para a vida eterna. O Evangelho não é um meio de completar a vida do ser humano. O Evangelho não é um meio de satisfazer as necessidades do ser humano. O Evangelho é tudo que um homem e uma mulher pecadora, pecador, morto espiritualmente precisa. O Evangelho não é apenas, minha vida já está 90% boa, já consegui uma carreira, uma profissão, passei no concurso, já arrumei um marido bom, já tenho minha casa própria, mas está faltando ainda um pouquinho, está faltando um pedacinho, já sei o que é o Evangelho. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é tudo. O Evangelho é vida, é paz, é alegria, é vida eterna. O Evangelho é segurança, é tranquilidade, é esperança, é vida eterna, é ressurreição, é perdão de pecados. Esse é o Evangelho. E se o Evangelho é tudo, Jesus é tudo. Se Jesus é tudo, nada pode ocupar o nosso coração ou nos impedir de colocá-lo acima de todas as coisas. Quero terminar dizendo que lá no livro de Marcos, quando ele fala dessa passagem, depois você lê, está em Marcos 10, verso 21. Marcos diz que Jesus sentiu amor por esse jovem, mas os bens falaram mais alto. O ídolo falou mais alto para esse jovem. O pecado falou mais alto para esse jovem. E ele preferiu a sua vida, a sua riqueza, os seus bens, do que ter Jesus como único e suficiente Salvador. Como eu disse lá na primeira aplicação, façamos desse texto, façamos desse teste que Jesus fez com esse jovem, um teste constante em nossas vidas. E sempre nos perguntemos,
Já abandonei todos os ídolos? Já renunciei a todos os pecados? Ou porventura ainda há no meu coração, ainda há na minha vida, alguma coisa que tem me impedido de amar Jesus acima de todas as coisas? Esse teste é importante. Essas perguntas são importantes. Por quê? Meu irmão, a vida eterna é a coisa mais importante da sua vida. Mas a vida eterna, a salvação, ela só é alcançada ou ela é somente para aqueles que estão dispostos a abandonar tudo, amar Deus sobre todas as coisas e seguir a Jesus, custe o que custar. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de bênção e de paz. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, a começar pela Igreja de Andorinhas, a se espalhar pelos séculos dos séculos, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém.